Olá, pessoal. Eu vou corrigir com vocês hoje os exercícios que eu passei sobre esse capítulo Vida. Todo o conteúdo foi dado em sala de aula, eu passei os exercícios e não vistei. Então, essa aula eu vou corrigir esses exercícios. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandar nos fóruns do GR8 ou no direct do Instagram ou ainda no Messenger do Facebook, ok? A atividade, ela é para fazer no caderno, o cabeçalho completo, aquele cabeçalho da primeira aula, com colégio, data, professora, disciplina, nome, número, série e turma. Vocês vão me apresentar posteriormente quando nós retornarmos. São 5 questões. A primeira questão é para você, então, trazer para mim. Explique quais são as principais características, propriedades dos seres vivos. Eu comentei sobre 10 propriedades ou características que são elas. Primeiro é a composição química. Todo ser vivo é formado por água, proteína e material genético. Todo ser vivo tem uma organização celular. A célula, ela é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Todo ser vivo tem um metabolismo, então ele tem uma nutrição, uma respiração, uma excreção. Todo ser vivo tem estruturas que se correlacionam, então a forma tem a ver com a função que aquela estrutura desempenha. Todo ser vivo reage ao meio, isso é chamado de excitabilidade. Todo ser vivo tem um movimento, nem que seja interno apenas. Todo ser vivo se reproduz e ele vai gerar descendentes que vão herdar características genéticas. Todo ser vivo tem desenvolvimento, tem um crescimento, ele se adapta e ele evolui. Segunda questão eu pedi: como a vida está organizada na Terra desde célula até biosfera? Então existe uma organização biológica. Essa organização nos traz então que a célula, ela é a unidade morfofisiológica que compõe todo ser vivo. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma uma população. Esses organismos precisam ser da mesma espécie, né? Um conjunto de populações forma uma comunidade biológica também chamada de biocenose. Aí o conjunto da comunidade biológica mais os fatores físico-químicos que auxiliam esses seres vivos é chamado de ecossistema. E aí todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Então nós temos que a vida está organizada em célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade biológica, ecossistema e biosfera. Na terceira questão, eu pedi para você diferenciar um ser unicelular de um ser pluricelular e exemplificar. Então, os organismos unicelulares são formados por uma única célula, como, por exemplo, bactérias, protozoários e algas. E os organismos pluricelulares também são chamados de multicelulares, são formados por uma grande quantidade de células. Nós temos, por exemplo, as algas multicelulares, os vegetais e os animais. Eu citei algas como unicelular e algas também como pluricelular, porque existem algas unicelulares e existem algas pluricelulares. Na quarta questão, eu pedi para você diferenciar um ser procarionte de um ser eucarionte e exemplificar. Então, a característica mais marcante que os diferencia é a carioteca, é a membrana nuclear. O ser procarionte, ele não tem essa membrana nuclear, ele não tem carioteca, ele não tem um núcleo definido, enquanto que os seres eucariontes são mais complexos, possuem uma riqueza de organelas e possuem a membrana nuclear, possuem a presença desse núcleo individualizado, dessa membrana que separa os cromossomos do restante do citoplasma. Ser procarionte, nós temos, por exemplo, as bactérias. Ser eucarionte, nós temos os animais como nós. Na quinta e última questão, eu pedi para você ilustrar uma célula procarionte e uma célula eucarionte.
e as suas principais estruturas, pedir para caprichar. Eu coloquei aqui uma célula que eu achei assim que é um esquema fácil de você ter no seu caderno. Então, essa célula você pode colorir no seu caderno, destacar as estruturas. A célula ou ser procarionte, ele possui a parede celular, possui a membrana celular, aí ele tem citoplasma e existe uma região chamada de nucleóide, onde os cromossomos estão dispersos no citoplasma. Tem os ribossomos, que são essas bolinhas aqui dentro desse ser procarionte, o plasmídio, que faz com que essa célula consiga ter uma reprodução sexuada, trocando DNA. E aqui a gente tem uma célula animal, uma célula mais complexa, com uma riqueza de organelas, e uma célula que possui então a membrana nuclear, separando os cromossomos do restante do citoplasma. Então vocês vão, essa ilustração pode ser desenho, pode ser figura colada, você pode fazer num papel manteiga, num papel de seda e colocar no seu caderno, da maneira que você achar melhor, ok? Então é isso, muito obrigada, ótimos estudos para vocês.